Bom dia, pessoal. Bora lá. Tô tentando aqui, mas a internet não tá ajudando. O negócio aqui hoje tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um negócio aqui diferente. Mas vai dar para todo mundo entender. Bora lá. Aqui a ata 2025, aqui a ata 2017 até 2024, aqui as atas de 1989 até 2018. Postei todas as atas e ela tá me dizendo aqui, né? Este documento oficial da Junta Comercial do Estado do Pará, JUSEPA, apresenta a ata de uma Assembleia Geral Extraordinária realizada na Comic, cooperativa e tal, ano 2025. Então tá falando dessa ata aqui específica, 2025. Eu vou perguntar para ela aqui quais foram as atas que a gente colocou. Gente, eu não vou nem botar assento aqui, vou ser mais rápido possível, porque senão o negócio fica muito longo. Quais as atas foram postadas para você? De que ano a que ano? Vamos ser o mais rápido possível aqui para poder acelerar o processo, porque senão fica muito longo o vídeo. Se for parar para... Detalhe, o computador tá, o celular tá aqui, o computador tá aqui. Então, ou seja, eu tenho que botar a mão aqui para poder digitar. Tá ruim pra caramba. Ela tá lendo lá, fazendo leitura para saber quais foram as atas que a gente colocou, de que ano a que ano. O dia tá amanhecendo. Com base nas fontes fornecidas, os documentos postados cobrem um período de 1989 a 2025. Abaixo está o detalhamento dos anos contemplados em cada um dos documentos que você enviou. Então, de 1989 a 2018, arquivo das atas de 1989. Embora o título do documento cite desde a fundação em 1989, os textos extraídos mostram a sequência continuada das atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas principalmente a partir de 2007. Há registro de assembleias anuais para 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 e 16. De 2017 a 2024. Os arquivos das atas CUTIS 2017 até 2024. Esse documento traz a continuidade dos registros da cooperativa, contendo as atas de assembleia dos anos de 2017, né? Parou aqui no 16, então 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, correto? E, portanto, o seu acervo documental fornece o histórico de atas desde o ano de 1989 até 2025. Eu vou fazer a pergunta mais importante de todas agora para vocês começarem a entender o que está acontecendo. Primeiramente, se você está assistindo esse vídeo, assista até o final. Eu não sei se vai ficar num vídeo só, se nós vamos dividir. Mas se você não assistir todos os vídeos, ou se não assistir até o final, você vai perder o mais interessante, correto? Bora lá então. A pergunta agora é o seguinte: em que ano foi feita a eleição para delegados da Comic? Como eu disse, não estou botando pontuação em nada, nem acento, então vou andar mais rápido um pouquinho só para acelerar o processo. E porque também tá ruim para digitar pra caramba. Ela vai pesquisar em todas as atas agora para saber em que ano aconteceu a Assembleia, a eleição dos delegados da Comic. Vamos ver o que ela fala. A vantagem dessa IA é que eu não preciso ler página por página. Eu coloco todas as páginas dentro dela e faço o pedido e ela vai me entregar o relatório final. Com base, nas fontes fornecidas, os documentos não especificam a data ou o ano exato em que a eleição dos delegados foi realizada.
No entanto, o material deixa claro que a criação dos cargos e a atuação dos delegados ocorreram entre 2019 e 2020. Guarde bem essa data, 2019 a 2020. Aqui estão os detalhes encontrados nos documentos que confirmam esse período. Criação do cargo, 2019. O relatório de gestão referente ao exercício financeiro de 2019 destaca que a Comic realizou uma alteração em seu estatuto social para criar as delegacias regionais nos estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás. O objetivo era instituir os delegados e representantes para que os associados não passassem mais se deslocar até a sede de Curionópolis, Pará, para votar e participar das decisões. A atuação dos delegados em 2020. No ano de 2020, os delegados já estavam eleitos e em pleno exercício das suas funções. A primeira Assembleia Geral Extraordinária de Delegados registrada nas fontes ocorreu no dia 14 de junho de 2020. Nessa ocasião, diversos delegados de regiões como Ananindeua, Chapadinho, Curionópolis, Goiânia, apresentaram os resultados das assembleias que haviam conduzido com as associações de seus respectivas delegacias. Regras de eleição. O Estatuto Social da Cooperativa estabelece que, preste bem atenção, as eleições para delegados e suplentes ocorrem a partir de critérios aprovados pelo Conselho de Administração, possuindo um mandato de 4 anos, coincidente com o mandato de membros do Conselho de Administração. Então está dizendo o quê? Que o Estatuto Social está dizendo que as eleições para delegados e suplentes ocorrem a partir de critérios aprovados pelo Conselho de Administração, possuindo um mandato de 4 anos. 4 anos, coincidente com o mandato de membros do Conselho de Administração. Ou seja, todo ano quando tem eleição para Conselho de Administração, que é para presidente, para tesoureiro e diretor administrativo, tem que ter eleição para delegado, correto? Portanto, embora o dia exato da votação não esteja nas atas, a instituição é a primeira atuação formal dos delegados eleitos ocorreram no ano de 2020, com o resultado de uma mudança estatutária promovida em 2019. Então, resumindo, em 2019 houve uma alteração estatutária e em 2020 foi confirmado, resumindo, que haveria eleições para delegados e foram criadas as delegacias. Agora vamos para a parte mais importante. Preste bem atenção. Quer dizer que os delegados foram eleitos pelos cooperados em 2019 ou 2020. Correto? Vamos ver o que ela vai falar. Se vocês nunca viram bagaça na vida, se vocês nunca viram merda na vida, vocês vão ver agora. Sim, está correto. Embora os documentos, olha só, não tragam a ata específica com a data exata da votação para delegados, as fontes confirmam que eleições ocorreu entre a aprovação do novo estatuto em 2019 e o início das assembleias regionais em 2020. Isso é comprovado pelos seguintes pontos. Criação do cargo em 2019. O relatório de gestão referente ao exercício 2019 informa que a Comic realizou uma alteração estatutária para criar as delegacias regionais no estado do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás, com o objetivo de facilitar a participação dos associados. A Assembleia que aprovou a revisão desse estatuto social ocorreu em 28 de abril de 2019. Então, ou seja, em abril de 2019, né?
teve uma alteração estatutária no Estatuto da Cooperativa, dizendo que foi criado as delegacias regionais no estado do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás, com o objetivo de facilitar a participação dos associados. Regra de eleição direta. O estatuto aprovado definiu que os delegados e seus suplentes são eleitos diretamente pelos associados de cada delegacia regional. Então, ou seja, os delegados são eleitos pelos cooperados da região, correto? Atuação comprovada. Em 2020, no dia 14 de junho de 2020, a cooperativa já realizou uma Assembleia Geral Extraordinária de Delegados. Olha só, preste bem atenção. Em 2020, a cooperativa já realizou uma Assembleia Geral Extraordinária de Delegados. Vamos continuar. Nessa reunião, diversos delegados, como os de Ananindeua, Chapadinha, por exemplo, apresentaram o resultado das votações que eles próprios já haviam conduzido com os associados em suas respectivas regiões no dia 7 de junho de 2020. Portanto, como o cargo foi criado a partir de abril de 2019 e em junho de 2020 eles já estavam eleitos e atuando, a eleição pelos cooperados ocorreu necessariamente nesse intervalo entre 2019 e 2020. Aqui ela está dizendo o seguinte, que a eleição tem que ter acontecido entre 2019 e 2020. Quer saber o melhor? Eu vou dizer para vocês, a eleição não aconteceu. Vamos lá. Isso está registrado em ata. Vou perguntando para ela se o que ela acabou de falar está registrado em ata. Vamos ver o que ela diz? É aí que mora o BO. É aí que começa o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é problema grosso, viu? Não é brincadeira não, o negócio aqui é feio. Isso aqui vai dar pano para manga. Aqui o BO vai ser casca grossa. Vocês vão descobrir um negócio aí que não vai agradar vocês, não. Vamos prestar atenção aí, ver o que vai dar. A ata específica com os votos e a eleição nominal dos delegados não está presente nos documentos que você enviou. Ou seja, de 1989 até 2018... de 2018 até 2024, de 2024 até 2025. Isso ocorre porque o seu acervo reúne as atas das Assembleias Gerais realizadas na sede, enquanto a escolha dos delegados ocorre em reuniões regionais, grupos sessionais. Segundo o Estatuto Social registrado nas suas atas, cabe ao Conselho de Administração determinar a forma, escolha e o tempo de delegação para esses representantes. Apesar de a ata exata da eleição não estar nesse lote de arquivos, os documentos que você enviou registram legalmente a criação do cargo e a atuação dos delegados eleitos. Ou seja, o registro da criação da regra 2019, a regra que permite que a Assembleia Geral seja composta por delegados, foi normalizada na revisão do Estatuto Social, aprovada na Assembleia do dia 28 de abril de 2019. O documento registra que essa medida foi tomada porque a maioria dos associados reside a mais de 50 km da sede. O registro de atuação dos delegados em 2020, a comprovação de que eles foram eleitos e assumiram o cargo está na ata da Assembleia Geral Extraordinária de Delegados, realizada em 14 de junho de 2020. Neste documento, o presidente da Comic abre a sessão com os delegados já empossados, ou seja, em 2019, os delegados têm que ter tomado posse. E a ata registra nominalmente a participação dos delegados da região como Ananindeua, Canaã dos Carajás, Goiânia, Urilândia do Norte, Pará, entre outras. Portanto, para ter o registro do dia exato em que os cooperados votaram nos delegados, seria necessário solicitar à cooperativa as atas das assembleias sessionais regionais ocorridas entre 2019 e o início de 2020, pois elas não constam nos arquivos gerais fornecidos. Ou seja, não existe a ata de eleição de delegados. Por que não existe ata? Porque não teve eleição. Correto? Então, vou perguntar para ela agora. Se eu te disser que não houve eleição para delegado, como
é que fica a situação. Vamos ver o que ela fala agora? Rapaz, isso aqui não é para amador, não. O negócio aqui é feito e mais feito que vocês imaginam. Se realmente não houve eleição para a escolha dos delegados, a situação configura uma grave violação do Estatuto Social da Comic, o que pode gerar anulação de decisões e responsabilidades da diretoria. Com base nas regras do Estatuto Social presentes nos documentos, a situação se desenrola da seguinte forma. Primeiro, violação direta da regra de escolha. O Estatuto Social determina expressamente no seu artigo 49 que as delegacias são formadas por representantes eleitos diretamente entre os associados de cada região. Se essas eleições não ocorreram, os indivíduos que apresentaram como delegados não possuem legitimidade legal para representar os garimpeiros. Risco de anulação das assembleias e o prazo de 4 anos. Como as Assembleias Gerais, a partir de 2020, passaram a ser decididas pelo voto desses delegados, todas as deliberações tomadas por eles, como aprovação de contas, reforma do estatuto e contratos, tornam-se possíveis de anulação legal por vício de erro, dolo, fraude, simulação ou violação do estatuto. Atenção ao prazo. O Estatuto estabelece que a ação para anular as deliberações de uma Assembleia Geral prescreve em 4 anos, contados a partir da data em que a Assembleia foi realizada. Considerando que estamos em 2026, as Assembleias realizadas em 2020 e 2021 já teriam superado esse prazo estatutário para anulação. Punição é irresponsabilização da diretoria. Se a diretoria do Conselho de Administração forjou a existência de delegados ou permitiu que pessoas não eleitas atuassem, ela pode ser duramente punida. O Estatuto prevê que o membro de administração que agir de má fé contra o Estatuto ou cometer fraude deve ser imediatamente afastado e pode ser destituído pela Assembleia Geral. Os administradores respondem solidariamente, inclusive com o próprio patrimônio, com o próprio dinheiro, pelos prejuízos resultados da omissão, culpa ou dolo. O que os cooperados podem fazer? O Estatuto prevê mecanismos internos para lidar com irregularidades. Acionar o Conselho Fiscal. O associado que tiver provas dessa irregularidade pode apresentar uma solicitação fundamentada ou documentos ao Conselho Fiscal. O Conselho tem o prazo de 5 dias úteis para tomar providências. Convocação de Assembleia. Se o Conselho Fiscal constatar a irregularidade grave que coloque a cooperativa em risco, ele tem o poder e o dever de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para denunciar os fatos e destituir os responsáveis. Vamos lá agora. Acho bom, cara. E se os delegados tiverem recebendo mensalidades dos cooperados e vendendo carteiras da cooperativa para pessoas normais. E se os delegados receberem valores em